Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta hoje com o time completo para o nosso Papo Desinformante. Assine o canal e vem com a gente. Pauta saindo do forno é o relatório da CPI da pandemia no Senado. São quase 200 páginas só para tratar do tema da desinformação, das fake news. Na verdade, um capítulo inteiro, o capítulo 9, com muitos detalhes, nomes, de toda a estrutura montada para disseminar informações falsas durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. O relatório sugere o indiciamento de 68 pessoas, conclui que o presidente Jair Bolsonaro é líder e porta-voz da comunicação enganosa, o que já foi bastante divulgado aí pela mídia. Mas, além disso, o relatório, a comissão elenca algumas medidas necessárias para o combate à desinformação, como o aperfeiçoamento da legislação brasileira, no sentido de identificar os criminosos que agem na internet, e a melhoria das políticas das plataformas para restringir esses ilícitos, esses conteúdos falsos que circulam nas redes. João, apesar de uma CPI não ter o poder de polícia, não ter o poder de indiciamento, esse relatório teve uma repercussão importante, tem um impacto importante. O que mais a gente pode destacar? Ana, eu acho que a gente precisa olhar para essa questão do relatório, especificamente para o capítulo sobre fake news e desinformação, dividindo a análise em duas partes. A primeira é o diagnóstico que ele faz. O diagnóstico é um diagnóstico muito vasto, muito amplo. Eles mostram como havia 5 núcleos, um núcleo de comando, um núcleo político, um núcleo de formulação, um núcleo de financiamento das fake news, ou seja, havia uma estrutura bastante organizada de atuação para promover desinformação sobre a pandemia. E eles relacionam isso diretamente com um cenário de desorientação da população sobre quais as questões verdadeiras e falsas, né, em relação à pandemia, e ao fato de que a gente tem no Brasil uma média por 100 mil habitantes muito maior de mortes do que a maioria dos outros países, do que a média mundial. O Pedro Halal, por exemplo, né, de Pelotas, epidemiologista, fala em 400 mil mortes evitáveis no Brasil. E ainda que a gente não possa fazer essa relação apenas com a desinformação, é evidente que a desinformação contribuiu para isso, e é nesse sentido que vai o diagnóstico feito pelo relatório. Um diagnóstico de 200 páginas, merece ser lido. A gente tem uma matéria aí no site que já trabalha isso muito bem. Vamos fazer ainda, detalhar e trabalhar em cima disso. Mas tem a outra parte, que é a parte das recomendações. E aí, nesse ponto, eu acho que a CPI sim escorrega, porque traz 2 ou 3 propostas de lei formuladas a partir de outros projetos que estão no Congresso Nacional e que, na prática, são muito frágeis do ponto de vista da formulação, muito imprecisos em relação às medidas que eles propõem para lidar com fake news. O que fica claro é o seguinte: há hoje uma defasagem do ponto de vista de regulação, de instrumentos para você poder enfrentar o cenário da desinformação. E eu acho que isso é uma das constatações que a gente precisa trazer, botar na mesa e levar em conta. Isso não significa que a gente deva olhar com bons olhos as sugestões do jeito que saíram da CPI, mas nós precisamos trabalhar a questão do diagnóstico olhando para aqueles fatos, olhando para entender como é que tudo, a articulação desses diferentes núcleos reforçou um cenário dramático da pandemia no Brasil. Boa, João. Bom, o relatório da CPI da pandemia deve ser votado na próxima terça-feira, dia 26 de outubro, a gente vai acompanhar. De olho nas eleições de 2022 e depois da avalanche de desinformação na eleição de 2018, o Google acaba de anunciar algumas medidas na direção de fortalecer informações confiáveis para o próximo pleito no Brasil. Conta mais para nós, Liz. Oi, Ana, isso mesmo, né? Na semana passada, o Google divulgou algumas medidas para as eleições de 2022. Essas medidas são bem interessantes do ponto de vista da desinformação. Por exemplo, eles dividem, né, em 3 núcleos. Um deles é reforçar e apoiar o jornalismo. Por exemplo, incentivando alguns projetos que ele já incentiva, como o projeto Comprova, né, de checagem de fatos, uma coalizão de 33 veículos, mas também o Educamídia, que é um projeto de educação midiática, que eles pretendem fazer um módulo apenas sobre desinformação nas eleições de 2022, e também o Google News,
que eles também pretendem fazer um curso de checagem de fatos para jornalistas. Então, é bem interessante nesse formato de apoiar o jornalismo. Uma outra vertente que o Google anuncia é a maior transparência sobre anúncios eleitorais. Então, para você agora colocar um anúncio eleitoral no Google, passa por uma nova etapa de verificação, justamente para que o Google possa dar mais contexto aos usuários sobre aqueles anúncios que eles estão vendo, né? E tudo isso vai culminar num relatório de transparência de publicidade política, que vai incluir repositórios dos anúncios, informações de quem pagou, qual plataforma aconteceu a exibição daquele anúncio, quais foram os critérios de segmentação daquele político para atingir um determinado público e quanto dinheiro foi gasto. Então, é uma importante medida na transparência, justamente porque a gente vai poder rastrear, né, qual dinheiro que nossos políticos estão gastando com publicidade, como eles estão segmentando isso também no âmbito da desinformação. E, por fim, né, o Google pretende também conectar os eleitores com informações relevantes. É algo que ele já vem fazendo desde a eleição de 2020, né, criando um núcleo, um painel, para que os eleitores possam tirar dúvidas com informações que são dadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, a gente vê também essa ligação da plataforma com uma instituição, né, do TSE, que busca dar informações seguras para os eleitores. Então, são algumas das medidas que a gente vai ficar de olho como isso vai ser realizado no ano que vem. Boa, Liz. Bom, e falando em eleições, o Telegram é uma das plataformas, aplicativo de mensagens, que já está no centro das atenções aí de analistas e de pesquisadoras. Isso porque o número de usuários do Telegram tem crescido no mundo todo, no Brasil também, e parece que o diálogo entre a plataforma e as autoridades não é dos mais fáceis. Nina, conta pra gente, quais são as últimas notícias sobre Telegram? Então, Ana, as atenções realmente estão voltadas aí para o Telegram, né, em relação às eleições de 2022 no Brasil, mas não apenas. Vários outros processos políticos em outros países também estão registrando um alto uso dessa plataforma, sobretudo concentrado no sul global, né? O Digital News Report do Instituto Reuters, que fica em Oxford, revelou que teve um crescimento muito grande do uso de Telegram em países como Nigéria, Malásia, Indonésia, Índia, além do Brasil. Então, é de fato um fenômeno muito específico e que a gente precisa ficar de olho, né? E o que a gente tem visto recentemente, muito bem relatado num artigo publicado por um pesquisador da Universidade de Oxford, é que essa plataforma ela tem uma dificuldade muito grande de diálogo com autoridades, sejam elas governos, entidades da sociedade civil, jornalistas. Então, é uma plataforma que se mostra muito pouco aberta a esse diálogo, tem poucas representações institucionais, responde pouco às demandas. Então, fica difícil estabelecer um diálogo para entender como é que essa plataforma funciona, quais são as regras e até negociar esse tipo de regras. Eles tiveram, por exemplo, que adaptar as regras de disseminação de mensagens durante a Covid-19, mas essa decisão foi totalmente interna da plataforma, sem nenhum tipo de discussão pública sobre isso. E o que preocupa em relação ao Telegram é justamente a capacidade de viralização das mensagens. Enquanto no WhatsApp a gente tem uma limitação hoje de 256 pessoas por grupos ou para o encaminhamento de mensagens, no Telegram o número de pessoas em grupos ou canais pode chegar até 200 mil pessoas. Então, é uma outra dimensão para essa disseminação de informação, ainda que hoje você tenha menos gente usando essa plataforma, o nível de disseminação de informação ali dentro é muito rápida e, portanto, a gente precisa estar atento. Outro elemento interessante que está nesse artigo recente do Bermet Alan é que as únicas entidades que parecem capazes de pressionar o Telegram para que eles mudem ou reconsiderem as suas regras internas são as lojas de aplicativos, tanto da Apple quanto da Samsung. Isso porque elas ameaçaram fazer com que os usuários não conseguissem atualizar ou baixar os aplicativos do Telegram nos seus celulares, e com essa ameaça eles conseguiram forçar a plataforma a reconsiderar regras de disseminação de conteúdos violentos, por exemplo. Mas, para além dessas empresas, não há outras autoridades que tenham diálogo efetivo com o Telegram. E aí a gente cria um problema, né? Porque são interesses privados em cima de interesses privados sendo negociados, e o que interessa no fundo, né, o interesse público num debate saudável, num debate democrático, acaba ficando muito longe do centro da discussão. Boa, Nina, obrigada. Bom, gente, por hoje é só. Nos acompanhe nas redes, obrigada pela audiência.
Essa semana a gente estreou no Twitter, sigam por lá, é @desinformantebr. E até o próximo Papo Desinformante. Tchau, obrigada.